Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Humilhada na primeira classe. 1 minuto depois ela destrói seu império de 15 bilhões. O voo 927 de Nova York para Londres voava a 900 km por hora e na luxuosa cabine de primeira classe. Champanhe cintilava em taças de cristal. Os passageiros eram uma mistura de bilionários e celebridades, todos trajando ternos impecáveis e vestidos brilhantes. No centro dessa opulência, Isabella Montclair, uma mulher negra na casa dos 40 anos, caminhava graciosamente, trajando um terno elegante porém discreto, e seus olhos brilhavam de inteligência. No entanto, assim que ela colocou a bolsa no assento ao lado, o clima mudou. Harold Kensington, um arrogante magnata do mercado imobiliário e dono do voo fretado, olhou para ela com desprezo. Senhora, este assento está reservado para alguém como eu, zombou ele, com os olhos semicerrados de ódio mal disfarçado. Isabella respondeu calmamente, estou no assento certo. Seus documentos confirmam minha reserva. Harold não conseguia acreditar no que via. Nunca vira uma mulher negra ousar enfrentá-lo. Com um sorriso cruel, fez um gesto dramático e ordenou aos comissários que lhe encontrassem um assento mais adequado. Os outros passageiros, chocados, observavam em silêncio. Isabella sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas em nenhum momento seu rosto demonstrou humilhação. Ela sabia de algo que Harold não sabia. Em 1 minuto, tudo que ele havia construído poderia ruir. Ela se sentou, fechou o laptop e, com um leve sorriso, começou a digitar algumas linhas no teclado. Naquele momento, ninguém a bordo suspeitava que aquela simples ação desencadearia um tsunami financeiro. Contas bancárias, investimentos, empresas de fachada. Todas as alavancas do império de 15 bilhões de dólares de Harold estavam ao seu alcance. 1 minuto depois, notificações começaram a chegar aos celulares dos assistentes. Transações canceladas, contratos rescindidos, parcerias rompidas. O pânico se espalhou mais rápido do que champanhe derramado no carpete. Harold, corado de raiva e descrença, finalmente percebeu o que havia subestimado. Isabella Montclair, humilhada apenas 1 minuto antes, acabará de lhe mostrar que não só era capaz de se defender, como também podia destruir tudo o que ele considerava intocável. E no silêncio gélido da primeira classe, apenas os bips de notificações ecoavam, anunciando a queda iminente do império de 15 bilhões. O voo 927 mal havia decolado, e o clima na cabine de primeira classe já estava tenso. Isabella Montclair, elegante e calma, caminhou pelo corredor até seu assento reservado. Seu olhar percorreu os passageiros abastados, alguns absortos em seus celulares, outros falando em voz baixa. Tudo parecia normal, até que Harold Kensington a viu. Harold, um homem na casa dos 50, de terno sob medida e ego inflado, franziu a testa. Este assento é reservado para pessoas, como eu, disse ele, com a voz revelando uma mistura de condescendência e arrogância. Isabella parou, olhou para Harold com uma calma implacável e respondeu, de acordo com meus documentos de reserva, este assento é realmente meu. Os passageiros ao seu redor se viraram, alguns intrigados, outros divertidos. Harold não conseguia aceitar a ideia de que uma mulher negra, aparentemente comum aos seus olhos, ousasse desafiar sua autoridade. Ele fez um sinal para seus assistentes, dando-lhes ordens teatrais, movam-na imediatamente. Ela não tem nada que estar aqui. Isabella deu um leve sorriso, quase imperceptível. Seu coração não batia mais rápido, mas sua mente acelerava. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e porque aquele homem logo se arrependeria de sua arrogância. Ela se sentou, colocou o laptop na mesa dobrável e, sem dizer uma palavra, começou a trabalhar. Seus dedos dançavam pelo teclado com uma precisão assustadora. Em questão de segundos, ela ativou os scripts que vinha preparando há meses, verificações de contas, notificações de investimentos estratégicos e gatilhos financeiros programados para aquele exato momento. Lá fora, o avião voava em direção a Londres, mas lá dentro, o verdadeiro caos estava apenas começando. Harold ainda não sabia, mas cada segundo que passava aproximava o colapso de seu império de 15 bilhões de dólares. Um bip soou no celular de Harold. Ele ergueu uma sobrancelha, perplexo. Depois, um segundo. E um terceiro. Seus assistentes trocaram olhares confusos, os rostos empalidecendo à medida que as notificações chegavam. Isabella ergueu os olhos, encarando-o com a mesma calma gélida. Só 1 minuto. Pensou Harold, incapaz de desviar o olhar da tela que acabará de revelar a primeira onda de sua queda. As notificações continuavam chegando.
Cada din no celular de Harold Kensington elevava a tensão a um nível quase insuportável. Contratos importantes que ele considerava intocáveis estavam sendo cancelados. Transferências de ações congeladas e vários parceiros estratégicos haviam acabado de retirar sua confiança. Todo seu império de 15 bilhões de dólares cambaleava silenciosamente diante de seus olhos. O que? Murmurou Harold, incrédulo. Seus assistentes em pânico tentavam entender a origem do desastre, mas nada parecia lógico. Isabela, no entanto, permaneceu perfeitamente imóvel em seu assento, observando a cena com fria maestria. Ela sabia exatamente o que cada uma de suas ações desencadeava. As semanas de preparação, o estudo cuidadoso das vulnerabilidades financeiras de Harold, tudo isso estava culminando agora. E ninguém naquela cabine dourada suspeitava do poder que ela acabará de liberar. Senhora, parece que há um problema com suas contas, gaguejou um assistente tentando proteger Harold. Isabela olhou lentamente para ele, com uma expressão calma, porém severa. Estas contas não são minhas. São suas. Tudo que você construiu com arrogância e ganância é vulnerável. Harold sentiu raiva e medo se misturarem em um coquetel explosivo. Sua voz trêmula elevou-se. É impossível. Ninguém consegue fazer isso, num minuto. E, no entanto, era exatamente isso que acabará de acontecer. As telas dos assistentes agora exibiam um grande número de baixas, contratos cancelados e alertas vermelhos. Cada divisão do império de Harold estava passando por um terremoto invisível, mas devastador. Os passageiros, antes fascinados pelo luxo da primeira classe, agora assistiam à cena com uma mistura de curiosidade e descrença. Alguns sussurravam entre si. Ela acabou de arruinar um império inteiro. Só de digitar num computador, Harold se levantou vermelho de raiva, quase empurrando os outros passageiros. Parem com isso! Agora, gritou ele, mas seus assistentes não puderam fazer nada. Todas as ações que tentaram tomar para salvar a situação foram imediatamente frustradas. Isabela havia planejado todos os cenários, todas as reações possíveis. Num canto da cabine, Isabela fechou o laptop, colocou as mãos nos joelhos e virou-se ligeiramente para Harold. Suas palavras eram calmas, mas carregadas de significado. Você me humilhou. Achou que eu não pertencia a este lugar. Esqueceu de uma regra simples. Nunca subestime alguém que conhece suas fraquezas melhor do que você. Harold, perturbado, não sabia para onde se virar. Em menos de 2 minutos, o império de 15 bilhões de dólares que ele julgava inquebrável estava desmoronando diante dele, e nada nem ninguém poderia detê-lo. Enquanto o avião continuava seu voo sobre o Atlântico, Isabela Montclair ainda não se mexera. Ela observava Harold Kensington, que examinava freneticamente as telas de seus assistentes, com o suor escorrendo pela testa. O pânico agora substituía sua arrogância habitual. Isabela respirou fundo e abriu o laptop novamente. Desta vez, ela não estava agindo apenas com base nas finanças visíveis de Harold. Ela estava ativando a segunda fase do seu plano, a divulgação pública. Com um único clique, documentos confidenciais foram enviados à mídia financeira, investidores e reguladores. Transações questionáveis, fraudes ocultas, empresas de fachada e manipulação de mercado foram expostas. E-mails comprometedores e evidências de corrupção que Harold havia cuidadosamente escondido por anos agora circulavam em todas as plataformas possíveis. Na cabine, as telas dos telefones dos assistentes exibiam alertas de crise. Reuters, o Empire Kensington está envolvido em uma fraude massiva. Bloomberg, os investidores estão retirando seus fundos de todas as empresas Harold Kensington. Wall Street Journal, as autoridades estão investigando os crimes de Harold Kensington. Harold ficou furioso. Ele passará a vida construindo um império invencível e agora, em questão de minutos, tudo estava desmoronando ao seu redor. Os passageiros cochichavam, alguns discretamente pegando seus celulares para verificar as informações. Isabela, ainda calma, olhou Harold diretamente nos olhos e disse: Você pensou que poderia humilhar alguém como eu e permanecer intocável. Você foi arrogante, cego pelo seu próprio poder. Agora todos veem quem você realmente é. Harold tentou protestar, negar, mas ninguém ouviu. A mídia financeira e as redes sociais já haviam divulgado as revelações. Cada notificação em seu celular era um golpe mortal para seu império. Enquanto isso, Isabela fechou o computador, sorriu levemente e se inclinou para a frente para ajustar a cadeira. Ela nem sequer havia levantado a voz, mas suas ações haviam desencadeado um cataclismo financeiro. Ela acabará de provar que uma única pessoa, preparada e determinada, poderia destruir um império de 15 bilhões de dólares em um instante.
e enquanto o avião continuava seu voo para Londres. Harold finalmente entendeu que a humilhação inicial não era nada comparada à vingança fria e metódica que acabará de ser desencadeada contra ele. Enquanto alertas e notificações continuam a inundar os celulares de Harold, Isabella Montclair não para por aí. Ela sabe que para destruir completamente o império dele, não basta atacar Harold sozinha, ela também precisa enfraquecer seus aliados e parceiros. Com uma calma quase assustadora, Isabella ativa a terceira fase do seu plano. Ela envia informações estratégicas aos principais investidores e aos conselhos de administração das empresas parceiras de Kensington. Cada documento revela as relações financeiras questionáveis, as transações ilegais e a manipulação de mercado orquestrada por Harold e seus colaboradores. Poucos minutos depois, os efeitos são imediatos. Os investidores estão retirando seus fundos em massa. Parceiros estratégicos cancelam projetos conjuntos. Bancos impõem congelamentos e restrições de contas em todas as transações do Império Kensington. Harold, furioso, corre até Isabella. O que você fez? Pare com isso, é ilegal. Isabella, impassível, olha-o diretamente nos olhos. Você passou anos humilhando e explorando os outros. Acha que seu dinheiro e poder podem protegê-lo? Olha ao seu redor. Você está sozinho agora. Os assistentes de Harold se movem em pânico, tentando acalmar a situação, mas é inútil. A cabine agora é um teatro silencioso de derrota. O império que parecia invencível está desmoronando, e os passageiros, testemunhando essa cena única, começam a entender a magnitude do que está acontecendo. Harold, tomado pela raiva e pela humilhação, percebe que sua rede de aliados, na qual confiava cegamente, o abandonou. Todas as parcerias, todos os contratos, todos os apoios financeiros foram retirados em tempo recorde. Isabella não apenas o humilhou publicamente, ela fez com que aqueles ao seu redor o traíssem por medo, cautela ou consciência da verdade. Ela se inclina levemente, seu tom suave, mas forte. Você construiu um império com base em mentiras e arrogância. Hoje ele rui porque você se esqueceu de uma coisa essencial. Subestimar alguém com coragem e conhecimento é sempre fatal. Naquele exato momento, Harold compreende que não se trata mais de uma simples humilhação em fuga. É o fim de tudo que ele acreditava ser intocável. Sua queda é inevitável. Enquanto o avião sobrevoa o Atlântico, Isabella Montclair toma uma decisão estratégica. É hora de atacar onde mais dói, a opinião pública mundial. Ela abre o laptop novamente e ativa uma rede de transmissão segura que vinha preparando há semanas. Documentos comprometedores relativos a Harold Kensington e seu império estão sendo enviados simultaneamente para os principais meios de comunicação financeiros internacionais, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, principais canais de notícias da TV, redes sociais e fóruns financeiros influentes, autoridades fiscais e reguladoras em vários países. As informações são explosivas: fraude, manipulação do mercado de ações, suborno e empresas de fachada. Tudo o que Harold pensava estar escondido agora está exposto. Notificações se acumulam nos celulares dos assistentes e do próprio Harold. Cada toque é mais um golpe para o império já vacilante. E-mails de investidores chegam aos montes, todos querendo se desligar imediatamente de Harold e suas empresas. A mídia publica artigos sem parar detalhando as irregularidades, e as redes sociais estão em polvorosa, transformando o caso em um escândalo global. Harold está em choque. Ele se levanta, grita e tenta controlar a situação, mas tudo está fora de seu controle. Sua arrogância e poder, que ele acreditava serem absolutos, agora estão reduzidos a nada. Os passageiros da primeira classe, testemunhas indefesas, assistem ao magnata perder o equilíbrio diante de seus olhos. Isabella senta-se calmamente, observando a cena com fria satisfação. Ela sabe que a justiça social e financeira não se resume a leis ou regulamentos, reside no controle da informação e da verdade. Ela se inclina levemente em direção a Harold e diz com uma calma gélida: você pensou que seu dinheiro e suas ameaças o protegeriam. Você estava errado. A verdade sempre vem à tona, e aqueles que exploram os outros para seu próprio benefício devem pagar o preço. Naquele exato momento, o império de 15 bilhões de dólares que Harold construiu arrogantemente começa a ruir publicamente. Investidores retiram fundos, sócios rompem contratos e o mundo descobre segredos guardados há muito tempo. O que começou como uma humilhação privada e de primeira classe se transforma em uma derrota global. Harold finalmente entende a extensão de sua queda. Não é mais apenas uma questão de dinheiro, mas de reputação, poder e credibilidade. Tudo está desmoronando ao seu redor.
E Isabella Montclair, com precisão glacial, é a única responsável por essa destruição. Depois de desencadear o caos financeiro e midiático, Isabella Montclair não descansa. Ela sabe que para que a queda de Harold Kensington seja completa e irreversível, ela precisa atacar em todas as frentes. Sentada em sua cadeira, ela abre um painel sofisticado contendo todas as informações sobre o império de Harold, subsidiárias, contas bancárias, transações anteriores, parceiros estratégicos e até mesmo os movimentos do mercado de ações de seus principais concorrentes. Cada dado se torna uma alavanca que ela pode acionar à vontade. Ela começa isolando o Harold de seus aliados. Os últimos sócios leais restantes são confrontados com evidências irrefutáveis de má conduta e corrupção. Os conselhos de administração das empresas parceiras convocam reuniões de emergência e votam por saques em massa de fundos. Os bancos fecham suas linhas de crédito e bloqueiam todas as suas transações, mergulhando o império na paralisia total. Enquanto isso, Isabella garante à mídia que a queda de Harold é irreversível. Ela divulga documentos e vídeos detalhando suas práticas fraudulentas, destacando a extensão de suas manipulações. A mídia se apodera do caso e as redes sociais se tornam palco de um escândalo global. Hashtags como #KensingtonExposé e #DuchesForAll se espalham rapidamente. E a imagem outrora invencível de Harold agora é associada à falsidade e arrogância. Harold tenta desesperadamente revidar, contratando advogados e equipes de comunicação para limitar os danos. Mas Isabella já previu seus contra-ataques. Cada ação que ele toma é imediatamente rebatida, cada mentira ou tentativa de manipulação revelada ao público em tempo real. Sentada calmamente, Isabella deixa um leve sorriso cruzar o rosto. Tudo está indo exatamente como planejado. Ela sabe que a vingança não se resume apenas à destruição financeira. É o reconhecimento de sua força, inteligência e justiça implacável que faz toda a diferença. E enquanto o avião continua seu voo para Londres, Harold, humilhado e impotente, começa a compreender a extensão de sua derrota. Sua riqueza, seu poder e sua rede de contatos agora não passam de ilusões. Isabella transformou sua vingança em uma lição de estratégia e justiça, implacável e definitiva. Isabella Montclair sabia que para selar a queda de Harold Kensington, precisava atacar onde ele não tinha mais condições de se defender: as autoridades legais e financeiras. À medida que o avião se aproximava de Londres, ela preparava o ato final de sua vingança. Simultaneamente, ela enviou aos reguladores internacionais, agências tributárias e agências de investigação financeira um conjunto abrangente de evidências. Transações suspeitas, empresas de fachada, transferências ilegais e os e-mails comprometedores de Harold. Tudo estava documentado, autenticado e irrefutável. Minutos depois, chegaram as primeiras notificações. Os reguladores haviam aberto investigações de emergência. Os bancos estavam congelando permanentemente as contas de Harold e vários tribunais anunciavam investigações sobre fraude e corrupção. O império que ele havia construído em arrogância e silêncio estava agora paralisado jurídica e financeiramente. Harold, vermelho de raiva e pânico, gritou: "É impossível! Ninguém consegue fazer isso." Isabella respondeu calmamente: "Você acreditava que sua arrogância o tornava invencível. Você humilhou, explorou e enganou. Hoje, você enfrenta as consequências de suas ações sozinho." Os passageiros da primeira classe assistiam, fascinados pelo espetáculo. Alguns filmavam discretamente, sabendo que estavam testemunhando uma demonstração de poder e inteligência extraordinários. Outros sussurravam: "Ela acabou de destruir um império em menos de 10 minutos, apenas com seu conhecimento e estratégia." Harold tentou se defender, ligando para seus contatos e advogados, mas tudo já estava orquestrado. Cada alavanca que ele pensava controlar havia sido antecipada por Isabella. Sua riqueza, seus sócios e sua reputação estavam irreversivelmente afetados. Isabella se inclinou levemente em direção a ele, sua voz fria e segura: "Você pensou que me derrubar te tornaria mais forte. Mas a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder. Está na maestria, na preparação e na justiça. Seu império está desmoronando porque você ignorou essas regras simples." Quando o avião pousou em Londres, Harold finalmente percebeu que havia perdido tudo o que passará a vida construindo. Isabella desceu do avião com a mesma graça e calma que caracterizavam cada movimento seu, deixando para trás um homem humilhado e um império destruído. Após a queda de Harold Kensington e seu império, Isabella Montclair desceu do avião diante do olhar atônito de passageiros e jornalistas no aeroporto. Cada passo que dava exalava confiança e equilíbrio. Ela não era apenas uma mulher que havia vingado uma humilhação.
agora era um símbolo de poder e inteligência estratégica. A imprensa aguardava, ansiosa para ouvir o que ela tinha a dizer. Isabela sorriu, pousando a mão delicadamente na bolsa e disse calma e precisamente: o que acabou de acontecer serve como um lembrete. Ninguém está acima da justiça ou da verdade. Arrogância e corrupção sempre acabam sendo reveladas. Jornalistas fascinados tomaram notas febrilmente. As redes sociais instantaneamente se encheram de hashtags com seu nome, celebrando sua maestria e determinação. Ela tinha acabado de transformar uma humilhação em uma vitória histórica, e todos sabiam disso. Isabela não se contentou em permanecer nas sombras. Ela usou sua recém-adquirida influência para apoiar empresas honestas e proteger aqueles que eram vítimas das práticas de Harold. Tornou-se consultora de órgãos reguladores, mentora de empreendedores e um modelo para aqueles que haviam sido marginalizados ou desvalorizados. No luxo tranquilo de sua vida, Isabela refletiu sobre o poder da estratégia e da paciência. Ela esperou o momento perfeito para atacar, usando inteligência e maestria em vez de força bruta ou impulsividade. Sua vingança estava completa, mas também havia plantado as sementes de uma nova ordem baseada na integridade e na justiça. Harold, por sua vez, estava agora invisível para o mundo financeiro. Suas contas estavam congeladas, seus sócios o abandonaram e a reputação que ele construíra com base na arrogância ruíra. Ele aprenderá tarde demais que subestimar alguém como Isabela podia custar muito mais do que um assento de primeira classe. Poderia destruir um império inteiro. E enquanto Isabela caminhava até seu carro sob o sol de Londres, ela sabia que aquela vitória não era só para ela, era para todos que o mundo tentou esmagar. Seu renascimento também enviou uma mensagem clara: paciência, inteligência e determinação podem derrubar até os mais poderosos. Poucas semanas após a humilhação pública e a queda de Harold Kensington, Isabela Montclair deixou de ser conhecida apenas como a mulher que destruiu um império de 15 bilhões de dólares. Ela se tornou uma figura de poder e influência globais. A mídia internacional a elogiava por sua inteligência estratégica e domínio de situações críticas. Conferências e entrevistas proliferavam, e jovens empreendedores a viam como um modelo de perseverança e visão. Isabela rapidamente percebeu que poderia transformar sua vitória pessoal em um impacto duradouro. Ela lançou uma iniciativa global para promover a transparência nos negócios e incentivar práticas empresariais éticas. Por meio de sua rede recém-consolidada, estabeleceu programas para apoiar jovens mulheres e homens brilhantes, porém marginalizados, dando-lhes acesso a recursos e mentores que jamais imaginaram encontrar. Enquanto isso, Haroldo, agora isolado e sob investigação em vários países, assistia à completa desintegração de seu império. Seus parceiros financeiros, alertados por Isabel, recusaram-se a colaborar. Todas as tentativas de reconquista ou manipulação terminavam em fracasso humilhante. Isabel não apenas destruíra seu poder, como também garantirá que ele jamais pudesse se recuperar. Em seu escritório em Londres, Isabela contemplava a cidade. Sorriu ao se lembrar daquele minuto na primeira classe que dera início a tudo. Um único minuto fora suficiente para mudar o curso de uma vida, de um império e até mesmo de um sistema. Ela transformará a humilhação em poder, e o poder em um movimento global. Ela sabia que agora tinha uma responsabilidade: usar sua posição para inspirar, proteger e guiar. Mas uma coisa era clara: qualquer um que tentasse humilhá-la ou subestimar sua força aprenderia a mesma lição que Harold Kensington. Às vezes, um minuto pode mudar tudo. Meses se passaram desde o acidente de avião que dera início a tudo. Harold Kensington era agora apenas mais um nome associado a uma queda espetacular e a escândalos financeiros. Seu império de 15 bilhões de dólares fora destruído, sua reputação manchada para sempre. Isabela Montclair, por sua vez, transformou essa vitória pessoal em um legado duradouro. Ela fundou uma fundação internacional que apoia a educação, o empreendedorismo ético e a justiça financeira. Conferências foram realizadas ao redor do mundo, onde ela compartilhou sua visão. Inteligência, preparação e integridade poderiam derrubar até mesmo os sistemas mais poderosos. Ela ainda recebia cartas de gratidão de pessoas que havia ajudado, jovens empreendedores, vítimas de manipulação financeira e até ex-colegas que haviam sido traídos por Harold. Cada mensagem reforçava sua convicção de que o verdadeiro poder reside na ação correta e consciente, não no dinheiro ou na arrogância. Certa noite, enquanto observava as luzes de Londres brilharem em seu escritório, Isabela relembrou aquele minuto na primeira classe que mudará sua vida e a de tantas outras pessoas.
Sorriu com satisfação, sabendo que aquele momento de calma e determinação fora suficiente para derrubar um império e enviar uma mensagem clara ao mundo. Subestimar alguém preparado e determinado pode custar muito mais do que um cerco ou 1 bilhão. Pode custar um império inteiro. E assim, Isabella Montclair deixou de ser apenas uma mulher que vingou uma humilhação. Ela se tornou um símbolo global de poder, estratégia e justiça. Seu nome ressoou na mente das pessoas como o de uma mulher que provou, por meio de ação e inteligência, que a arrogância e a injustiça não tinham lugar diante da determinação e da maestria. O minuto em que tudo começou abriu caminho para um legado que duraria muito mais do que qualquer dinheiro ou poder que Harold Kensington jamais acreditou possuir.